Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020, mais uma vez com uma novidade ou com um recurso muito bom para você utilizar no seu simulador, que vai agregar muita funcionalidade nas aeronaves que eventualmente você esteja voando. Trata-se de um aplicativo que vai inserir nas aeronaves um tablet extremamente funcional e que, se você quiser descobrir como funciona, vem comigo, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá então. Trata-se do Sky4Sim, que é um aplicativo, um add-on, um plugin para o Microsoft Flight Simulator 2020, que vai acrescentar à sua experiência um tablet que pode ser utilizado tanto dentro do próprio simulador de voo, como em um dos aparelhos de celular, tablet, etc. que você tem, até mesmo através do navegador. Se você tiver um outro monitor, quiser abrir o navegador e exibir esse tablet em uma janela em particular, você vai ter as informações fora do seu simulador, porém de extrema importância e utilidade. Como é que você faz? Você instala o aplicativo e depois que você instala, ele vai vir aqui para cima, para essa barra, onde você vai clicar para chamar o aplicativo e ele vai abrir aqui dentro dessa janela, tá? No caso de você optar para abrir esse aplicativo no seu tablet, no seu celular, em um navegador, quando você executa por fora do simulador, lá na área de trabalho, ele vai ter um aplicativozinho chamado server, ou seja, onde você vai startar a conexão dele com o servidor e então aí sim você vai abrir o seu simulador de voo e fazer o que eu acabei de fazer aqui na tela, clicar ali naquela barrinha e chamar o tablet aqui dentro do simulador. Entretanto, lá naquela parte inicial onde eu falei que você clica para startar o server, vai ter uma aba chamada Mobile, onde você vai ver um endereço de IP com uma porta, que será exatamente o que você utilizará para fazer o acesso desse tablet aqui através do seu dispositivo móvel. Uma vez aqui nessa tela, você vai dar um continue e você já vai começar a ter as funcionalidades do tablet disponível para serem utilizadas, Que funcionalidades são essas? A gente está aqui no aeroporto de Campinas, como você pode ver, Então aqui você já consegue ter uma prévia, ou seja, ou com a rodinha do mouse ou clicando em um dos botões aqui, você dá zoom in e zoom out. Você muda também a forma como você gostaria de visualizar o seu mapa. Você pode fazer a filtragem do que será exibido também na tela, você está vendo aí, E aqui você consegue filtrar, nesse filtrinho aqui você consegue filtrar o tipo de informação que você quer que seja exibida. Entre elas, aeroporto, o ICAO do aeroporto, ILS, somente as pistas de aeroportos que possuem ILS, Weather Station, ou seja, os aeroportos que têm iluminação noturna, tá? E isso num raio de 100 milhas náuticas ou mais ou menos, depende de como você quiser. Os auxílios VOR e DME, você clica aqui, ele já exibe. NDB ele também exibe, mas eu deixo desabilitado para não ficar crowd, E aqui, Nav Aids, ou seja, auxílios a um raio de 200 milhas náuticas, tá? Aqui são pontos de interesse, são coisas que não estão muito dentro da realidade de uma aviação real, tá? Pontos de interesse é muito restrito ao simulador propriamente dito, tá? Mas quais são as funcionalidades além das que você está mostrando aí? A gente tem aqui, nesses três pontinhos, além do mapa, a gente tem aeroportos, que você pode simplesmente digitar aqui, SB, vamos lá, você tá aqui em Campinas e dá um Enter, e ele vai te dar o boletim meteorológico, Que é NH, em HPA, hectopascal e milímetros de mercúrio, a posição do Sol em relação ao local onde você está, componente de vento, direção, intensidade, pista, tá? 15 e 33, sendo a 15 com ILS, depois a gente vai falar sobre isso aqui, e aqui a frequência da torre e do ATIS, em uma breve exibição aqui do aeroporto com a vista de cima dele, Em general, aqui você já tem mais informações sobre o aeroporto, o identificador, nome, altitude, declinação magnética da área, o tipo de combustível que está disponível, frequência da torre, ATIS, outras frequências que eventualmente estariam disponíveis, tá? Runways, aqui ele já te mostra de novo as informações relativas às pistas disponíveis no aeroporto, com as frequências, Frequências de comunicação do aeroporto. O ILS, que é extremamente importante para você que adora fazer um ILS, eu já gosto
de estar sempre alternando entre um procedimento de aproximação e outro, tá? Mas para quem realiza o procedimento ILS e eventualmente não tem acesso ao Navigraph, onde você vai ter todas essas informações, o Skyforce sim vai ser uma ferramenta extremamente importante e poderosa, porque ele te mostra tudo isso, o identificador do procedimento, a que pista ele está associado, a frequência, o head, né? O pitch, né, do glide slope, e aqui o weather, né, boletim completo, codificado e descodificado aqui para você que tem dificuldade para ler. Aqui nessa parte de aeroportos, eu já te mostrei coisa pra caramba, diga-se de passagem, né? Aqui nessa parte é o que temos por enquanto, mas se você vir aqui em weather, você tem separado a informação que eu acabei de mostrar, que você encontra dentro da aba aeroporto, né? Quando você clica aqui em aeroporto. Porém, aqui você vai ter o boletim meteorológico local, onde você está nesse exato momento, tal, e o mais próximo possível do aeroporto. Agora aqui em Flight Plan é muito legal. Aqui é extremamente útil. Por quê? Por o seguinte, porque você pode importar esse plano de voo lá do SimBrief. Rapaz. Vamos ver se eu consigo achar um plano de voo aqui. Eu exportei o plano de voo, né? Fiz o download, no caso, do plano de voo lá no SimBrief. Ele vai para uma pasta onde você determina onde será feito o download. Seria interessante você, nas configurações do Skyforce Sim, você apontar para essa pasta. E uma vez tendo você apontado para essa pasta, quando você fizer o download e clicar nessa setinha que ele vai aparecer, ó, tá vendo? E aí o que acontece? Você clica aqui em cima e ele vai abrir o plano de voo, né? Beleza? E clica na lupinha. E aí você tem aqui, ó, o plano de voo gerado e as informações referentes a esse plano de voo, como a proa, distância, tempo até o próximo fixo. A mesma coisa na sequência abaixo, né? E aqui você vai navegando por ele, dando um total de 2 horas e 30 minutos para a aeronave que eu utilizei para fazer o plano de voo. E considerando essa velocidade aqui, que não é a velocidade que eu eventualmente estaria utilizando, tá? Se você clicar aqui e você aumentar isso, tá, ó, 180, tá? Você pode atualizar isso durante o voo, ele já diminui, tá vendo? Ó, 180 nós, certo? Ah, mas é só isso? Não. Então se você clicar aqui agora, você já vê o seu plano de voo exibido aqui. E detalhe, você pode aumentar, né? Se você, por exemplo, colocar um navegador, né, como um outro monitor, e você deseja ter essas informações sendo exibidas numa dimensão maior, você pode ajustar o seu tablet aqui, o que não dá para ser realizado se você estiver utilizando um dispositivo móvel. Então aqui você tem traçado tablet a rota. Aqui na aba Documents, isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui é muito legal porque você pode ter acesso às suas cartas, né? Eu tenho uma carta aqui que eu baixei e que a gente pode utilizar para fazer uma demonstração do que eu estou dizendo, né? Então você clica aqui, ó, e aí você também tem acesso a cartas que eventualmente sejam em PDF em uma pasta previamente definida no momento da configuração do aplicativo na instalação, ou mesmo após a instalação. A qualquer momento você consegue fazer a modificação dessa pasta para uso do aplicativo nessa circunstância aqui, certo? Então você também tem essa funcionalidade. PDF Viewer, que você quer usar uma carta que está no site da iOS Web, você consegue colocar aqui também. Aqui, ó, isso que eu queria mostrar. Eu dei uma atualizada ali e ele pegou os documentos que estão em PDF no lugar onde eu definia e aqueles também que eu acabei enviando pro servidor. Então, se você clica aqui agora, o que você vai ter aqui na tela? Você vai ter o checklist do Velozinho. Checklist do Velozinho está disponível para você que é membro do canal. É uma versão ilustrada para você que está começando, que tem dificuldade de identificar os lugares aonde estão, né, ó, os suítes, botões e áreas de uso que estão descritas aqui no checklist. Então você consegue botar o seu checklist aqui também, cara. E esse aqui é federal, cara. Esse checklist aqui, ele tá restrito, é um checklist apenas para membros do nosso canal no YouTube. Você consegue fazer o download disso aqui através de uma publicação restrita na aba Comunidades do nosso canal. E você também consegue ter acesso através do nosso tablet aí, ó, que eu estou mostrando, o Skyforce Sim. Então, mais uma funcionalidade para você sendo mostrada aqui. O Pilot Book vai mostrar para você exatamente o que foi feito, né? Quando foi feito
e com que aeronave, tá? Então tudo que você executou aí, ó, tá vendo? Tudo que você executou vai ficar aqui no Pilot Book. O Notepad é muito útil para quem voa Rival, VATSIM e recebe informações do controlador de tráfego aéreo e ele te passa as informações, você digita aqui rapidinho e depois você coteja. Então, assim, para anotações gerais, tá? Isso aqui, o Microsoft Flight Simulator Bus Trips é nada mais, nada menos do que a reprodução do que você já encontraria no Microsoft Flight Simulator, só que aqui com rápido acesso, né? Ó, você tem uma referência visual do que vai ser executado em cada uma daquelas aventuras que tem lá, tá? Settings, você faz uma série de configurações aqui. Aqui em Navidata, é importante fazer esse adendo. Quando você vai fazer o uso do aplicativo pela primeira vez, recomenda-se que você faça um update do Navidata. O que é o update do Navidata? Ele vai pegar todas as informações constantes no seu simulador de voo e vai carregar na base de dados do Sky4Sim. Uma das recomendações do desenvolvedor é que você retire da pasta Community todos os cenários que você eventualmente tenha, porque pode ser que dê algum problema de reconhecimento dessa base de dados. O que significa esse problema? Que algumas vezes você vai chegar aqui, ó, em, por exemplo, aeroporto ILS, e você pode vir aqui e digitar, por exemplo, aqui, ó, e não aparecer informação alguma. Vamos botar um aqui, ó, SBBR, por exemplo, ó. O que pode acontecer é que quando você for fazer essa pesquisa aqui, ó, ele não exiba as informações dos ILS. Então, o único adendo que se faz em relação ao uso desse aplicativo é que recomenda-se que você tire da pasta Community, pelo menos no momento em que você vai fazer a atualização do Navidata, todos os cenários que você tem, e depois você pode colocar, tá? Não vai dar problema. Eu fiz esse teste, realmente é procedente, a informação tá de acordo com o manual, tá? Aqui em API, o Bing API Key, o que significa isso? Para você ter essas informações aqui, ó, de mapa, tá? Você precisa criar uma chave dessa, que é extremamente fácil. Se você colocar no Google API Keys Bing, ele já vai te dar uma direção para você fazer todo o procedimento para você ter a sua própria chave, tá? Por quê? Porque ele depende disso, tá? Essa aqui de baixo, ela é opcional, mas a de cima é compulsória se você quiser usar o recurso do mapa, que é o mapa utilizado do Bing. Se a gente sabe que a maior parte das aeronaves, elas não tem, né, o recurso do tablet, né? Algumas sequer tem um GPS como o que você está vendo aqui, o que acaba sendo muito útil para quem opta em voar essas aeronaves. Pessoal, foi só mais um videozinho rápido aí, com a intenção de trazer uma novidade para vocês, tá? Eu espero que de alguma forma possa agregar valor aí à sua simulação e que facilite muito os procedimentos na hora de você voar o seu avião preferido. Qualquer dúvida, não hesitem em deixar na descrição do vídeo, a gente vai estar prontamente disposto a ajudar, tanto na configuração como no esclarecimento de qualquer dúvida. Agora me fala se você curtiu esse aplicativo, se você já usa, se você usa outro qualquer. Se tiver usando um aplicativo diferente desse aqui, deixa nos comentários pra gente conhecer também. Não esqueça de deixar o seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer o Conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.